Boa noite. Vamos então dar sequência aos nossos bate-papos das quartas-feiras. Como fazemos de praxe, né? Primeiramente nós vamos agradecer ao Pai da vida pela oportunidade, agradecer a Jesus por permitir que os bons espíritos nos intuam, nos traga o discernimento necessário para o bate-papo da noite de hoje. Que a paz do Mestre permaneça conosco hoje, agora e sempre. E não deixamos de fazer a propaganda do livrinho da Sara, Nós e o Mundo Espiritual, que é o livrinho que nós estamos estudando juntos, na realidade, né? Nós estamos meditando sobre as colocações da Sara, que fantástico, fantástico, muito bom para nosso aprimoramento. E no capítulo de hoje, seria a nossa 18º bate-papo, né? Ela nos fala sobre doenças. Então vamos lá. Como que começa o capítulo? Assim, ó. Levanta-te e anda, ordenou o mestre, mostrando que o ato de levantar e caminhar cabe a nós mesmos acima de tudo. Evangelho, né? Dando sequência. O que são as doenças? Castigos de Deus? Claro que não. Deus não é carrasco. Ele é pai, um pai justo e sábio, e educa seus filhos com amor, ensinando-os a se conduzirem pelas leis da fraternidade e do respeito, porque essa é a receita para os seres humanos poderem conviver bem uns com os outros. Mas por que então das doenças? Coisas da natureza? A natureza foi feita por Deus, assim como todos nós, com amor e sabedoria. Por isso devemos procurar essas causas em outras fontes. E essas fontes estão certamente em nós mesmos. Vamos fazer uma paradinha aqui. Quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, alguns anos atrás, e nós ouvimos, né, essa afirmação de que a causa das nossas doenças estão em nós mesmos, a gente ficou meio assim, mas como? E, meus irmãos queridos, muitos ainda acreditam, muitos, não são poucos, que as causas das doenças, disso tudo, é exterior. E não é. A causa somos nós. É duro só para a gente admitir isso. Como nós ouvimos certa feita numa palestra. Doença não existe. Existe doentes, né? Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue chegar lá, né? Vamos entender melhor isso aqui. Continuando no livro da Sara, ó, ela nos diz: explica o espírito Miramês que os maus pensamentos são um lixo que, por lei, deve ficar com quem o produziu. Prestem bem atenção nisso. Todos produzimos, em maiores ou menores proporções, esse lixo mental e emocional que é poluente da alma, através dos pensamentos, sentimentos e atitudes antifraternas, depressivos ou viciosos, tais como a inveja, o ódio, o rancor, o pessimismo, o azedume, a revolta, assim como também a luxúria, o egoísmo, a ganância, a violência e tantos outros valores negativos dos quais nem sempre nos apercebemos. Quando isso acontece, nossa própria natureza se encarrega de expulsar parte desse lixo para que não nos sufoque. E essa carga mórbida, ao ser drenada para o corpo carnal, materializa-se nele em forma de doenças ou de predisposições para determinadas enfermidades. Agora ficou mais claro, né? Ficou mais fácil de entender. Nós produzimos esse lixo mental constantemente, através de tudo isso que o Miramês já colocou aqui.
as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas posturas diante da vida, diante da sociedade. E a misericórdia divina, para que a gente não carregue esse lixo no perispírito e pese, ela devolve, faz essa drenagem para o nosso corpo físico e vem em forma de doenças, para que a gente possa expurgar. Porque qual que é o corpo que vai nos acompanhar na eternidade, fora do corpo físico, no mundo espiritual? O nosso perispírito, né? Vamos continuar? E você pode estar perguntando por qual razão, então, não adoecem tantos seres perversos, imorais, gananciosos, antifraternos e assemelhados que ombreiam conosco no cotidiano. E como tem, né? A resposta é simples, nos diz Sara. Quanto mais atrasado o espírito, mais grosseiro e denso é seu perispírito, ou corpo espiritual. Por isso, ele pode conviver tranquilamente com o próprio lixo. Mas, conforme vai evoluindo espiritualmente, através das reencarnações, bem aproveitadas, lógico, também mais delicado e sensível vai ficando o seu perispírito. E com isso, maior e mais premente também se torna a necessidade dessas drenagens. Lembra-se que aquele velho chavão que diz: a vida se assemelha a um restaurante, ninguém sai sem pagar a conta? Pode ser que agora, nesta encarnação, pessoas enquadradas nessas colocações aqui, a gente fala, poxa, mas fulano tão ruim, tão isso, tão aquilo, e nem gripe não pega. Calma, calma. Como disse Jesus a Pedro, calma, Pedro, eles vão viver. Ou seja, tem muito para caminhar pela frente. E lá na frente, vão se perguntar, como hoje nós nos perguntamos, por quê? O que eu fiz? Nós não lembramos, né? E aí vamos no Evangelho. Causa das aflições. Se não está nessa, está onde? No passado. Não é verdade? Vamos continuar? Explica ainda Miramês que esse lixo mental de que falamos é muitas vezes entregue às camadas subconscientes do nosso ser e ali permanecem fechados nesse misterioso baú, aguardando oportunidade de transformar-se em grandiosas lições para a alma, através dos sofrimentos causados pela sua catarse em forma de doenças, nesta ou nas futuras encarnações. Há também os casos de enfermidades adquiridas nesta mesma vida pelos estados de espíritos negativos. Vejam bem, há pessoas, isso aqui é bom, hein? Há pessoas que são verdadeiras indústrias de mau humor, que vivem a se lamentar, a se maldizer, a reclamar de tudo. Outras cultivam emoções e sentimentos negativos, como a inveja, o ciúme, o rancor, o azedume e o desamor. Esse tipo de atitudes ou procedimentos gera um energismo pesado que fica circulando no sistema energético, provocando bloqueios, produzindo males de maior ou menor gravidade. Todos nós conhecemos pessoas, seres, ou convivemos, né, com pessoas, com criaturas que têm essas características aqui de mau humor. Você fala bom dia, ela pergunta só se for para você, que para mim está péssimo, né? Reclama de tudo, se está frio, reclama, se está calor, reclama, se chove, reclama, se não chove, reclama. Ou seja, é aquelas que elas trazem no seu magnetismo, no seu corpo energético, esse azedume natural. A gente muitas vezes não gosta nem de ficar muito por perto, porque, poxa, não sai nada de útil dali, né? De consolador, apenas desgraças e reclamações. E tem muito, meus irmãos. A gente pensa, algumas, não.
Tem muitos. A nossa casa espírita, então, recebe semanalmente uma leva dessas pessoas que querem achar um culpado para a sua situação atual. Normalmente querem culpar alguém, algo, alguém, ou até os espíritos. Pobre coitado, que muitas vezes não tem nada a ver com a história, né? Vamos continuar? Ocorre também que muitos espíritos programam certas doenças ou limitações para suas encarnações, visando evitar maiores quedas espirituais. Igualmente, há casos em que a administração superior determina uma enfermidade, um acidente ou assemelhado para desviar alguém do caminho que iria levá-lo a cair espiritualmente. Isso ocorre por misericórdia divina quando há merecimento. E aí a gente inverte o papel, né? Se acidentou, foi acometido de um mal. Ah, nossa, onde é que estava Deus que permitiu que isso acontecesse? Foi Deus que, inclusive, né, determinou para que, como diz aqui, os superiores, a administração superior determina para nos livrar de coisa pior. Não é verdade? E a gente não se toca no momento que aquilo talvez, na grande maioria das vezes, aliás, é providências que a espiritualidade maior está tomando para que a gente não caia em algo pior, principalmente no nosso lado espiritual. Né? E outra coisa, espero ver, isso ocorre por misericórdia divina e quando há merecimento, não é para qualquer um, não. Tá? Quando há merecimento, a gente fala, poxa, Deus me abandonou, não, é que você mereceu, de repente, cair, machucar e ficar um tempo parado aí para você não extrapolar, né, no seu livre-arbítrio. Vamos pensar nisso. Continuando. Outra causa de enfermidades está no descuido, no descaso com a própria saúde. E nós fazemos muito isso. Muito. Nos vícios diversos, na gula, na alimentação errada, na vida sedentária, etc. E há ainda aquelas kármicas, motivadas por ações praticadas em vidas passadas. Como se vê, as causas profundas das enfermidades são muito variadas, mas estão em nós mesmos, tanto em nosso passado quanto em nosso presente. Ora, o Evangelho já nos diz, se não está na atual, com certeza está na anterior, as causas das nossas aflições. Mas aí vem a ciência, vem os céticos, né? Vamos ver aqui, talvez você argumente dizendo que as doenças são causadas por micróbios, vírus, etc. Né? É verdade. Só que, pelas atitudes, ações e omissões, criamos em nós mesmos campos favoráveis ao desenvolvimento de micro-organismos que geram doenças, além dos desequilíbrios outros. Tanto é verdade que inúmeras pessoas infectadas com determinados vírus ou bacilos não contraem tais doenças. Vejam bem, por essas razões, quanto mais a medicina e a farmacologia avançam em sua capacidade de curar, mais doenças novas e cada vez mais virulentas vão surgindo. Né? A culpa não é da medicina, nem da farmacologia, é nossa. É nossa. Por isso, só nós mesmos, com a ajuda de Deus e da nossa vontade, poderemos gerar condições reais de cura e ficar imunes às enfermidades. Isto através da reforma moral, da mudança de conduta, de atitudes e ainda do desenvolvimento de nossos potenciais interiores. A cura está em nós, no nosso campo mental, na nossa vontade,
na nossa mudança de hábito, na nossa mudança de atitude. Nós falamos, inclusive, nessa semana, no Evangelho lá na nossa casa, né? Que cada um recebe o que merece. Era o nosso tema. E se nós observarmos hoje, ninguém paga o que não deve. De jeito nenhum. Ninguém colhe o que não plantou. Lei de causa e efeito, que a doutrina espírita vem sempre nos alertar para essa lei de causa e efeito. E nós não temos noção do potencial interior que mora dentro de cada um de nós. A nossa vontade firme, a nossa fé firme em, como se diz, modificar determinados quadros mórbidos do nosso próprio corpo físico. Nós temos essa capacidade. Jesus não curava? E ele não disse, sois deuses? Lembram-se? Podereis fazer o que eu faço e muito mais? E ele não estava mentindo. De jeito nenhum. Lógico que estamos longe de chegar aonde o mestre chegou naquela época. Mas o caminho está aberto. Todos podemos sim. Né? Vamos continuar? Mas esse é um trabalho difícil e demorado. Claro que é. Fosse fácil, né? Que bom seria, mas não é. Não é fácil. A natureza não dá saltos. Por que não dá saltos? Vejam bem. Se durante milênios nós fomos construindo o que nós somos hoje, não será de um momento para outro que vamos conseguir modificar toda essa estrutura. Mas se não começarmos, nunca chegaremos lá. Nós estamos falando de Jesus, ele começou um dia e chegou onde chegou. Nós podemos começar também e chegar onde chegou. Nos momentos de dor ou quando a doença castiga nosso corpo, costumamos agarrar-nos em Deus ou em qualquer outros seres superiores, implorando o cessar do sofrimento. Tenho fé em Deus que Ele vai me curar, né? Mas se a cura não acontece, a fé fica abalada, porque colocamos a cura como condição para a fé. Não movemos uma palha fazendo a nossa parte. Fica difícil, né? Nesses casos, todavia, em vez de lamentações e atitudes negativas, é muito importante buscarmos elevar a nossa frequência vibratória, porque ela é a mais poderosa auxiliar na eliminação do lixo produzido por nossas próprias atitudes. Nós produzimos o lixo, mas a misericórdia de Deus é tanta que quando elevamos o nosso padrão vibratório, ele determina que os nossos amparadores nos auxiliam a nos despojar daquele lixo. É um Pai realmente muito amoroso. Nós aqui não o entendemos. E a Sara encerra esse capítulo, no último parágrafo, dizendo o seguinte: essa elevação conseguimos através da prece, dos sentimentos de amor universal, fé, otimismo e alegria, buscando vivenciar sempre os ensinamentos de Jesus. Não está difícil, está no Evangelho, né? As enfermidades, na verdade, representam uma das maiores forças para a nossa evolução. Como assim? As enfermidades representam uma das maiores forças para a nossa evolução. É como se o combalimento do corpo fizesse crescer a nossa luz interior. Ou o medo da morte nos aproximasse mais de Deus. Que todos que estão, como a gente costuma dizer, no bico do corvo, nossa, vira religioso, né? Pede até para frequentar os templos religiosos. Mas atrás, muitas vezes, a gente se esquece. Meus irmãos queridos, é meio puxado quando a gente começa a ouvir o Miramês. Miramês, ele pega um pouco pesado com a gente. Mas é muito bom para o nosso aprendizado.
Está dando nosso horário. Meu muito obrigado pela paciência de todos. Até a próxima quarta, se Deus assim o permitir. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.